Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A todos cumprimento, caros cristãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos nasceu de Virgem Santa Maria, que entre nós, aqui invocada sob o título de Nossa Senhora da Hora, esteja convosco. Pedia que se sentassem todos. Sr. D. Manuel Linda, Bispo do Porto, a comunidade paroquial da Senhora da Hora recebe o seu Bispo com imensa alegria, ainda mais quando passam apenas 10 dias da sua entrada solene na nossa amada Diocese e está a vossa reverência, portanto, ainda nos alvores do seu ministério episcopal no Porto. Seja muito bem-vindo à nossa paróquia de Nossa Senhora da Hora. Seja muito feliz entre nós, fazendo-nos felizes a todos, segundo o seu lema episcopal, ser alegres na esperança. Queremos manifestar-lhe a nossa obediência filial, a nossa plena comunhão em Cristo, bom pastor, e garantir-lhe a nossa inteira disponibilidade afetiva e efetiva para colaborar com o seu ministério episcopal, de modo que possa realizar connosco o desígnio de Deus para esta porção do seu povo, sob o lema "A alegria do Evangelho é a nossa missão". Há 100 anos, Dom António Barroso, cujo centenário da morte também celebraremos no próximo dia 31 de agosto, há 100 anos, erigia canonicamente esta paróquia para responder ao extraordinário aumento da população provocado pela implantação de importantes unidades fabris, nomeadamente a EFANOR, ou Fábrica dos Carrinhos de Linhas, a Fábrica dos Caulinos e a Fábrica de José Ribeira, também especializada em linhas e rendas. A nossa paróquia foi crescendo sob a orientação de bons pastores, a começar pelo primeiro pároco, Padre José Leite Dias de Pinho, desde 14 de agosto de 1918 a 26 de agosto de 1922. Depois dele, e interinamente, o Padre Joaquim Pereira dos Santos assegurou o ministério paroquial até fevereiro de 1923. Seguiu-se-lhe o Padre Joaquim Domingos da Silva Gomes até agosto de 1934 e depois dele o Padre Agostinho de Oliveira Félix, de agosto de 1934 a abril de 1952, fundador da Conferência Vicentina e de várias associações religiosas. Veio de seguida o Padre António Gonçalves Porto, que aqui viera a falecer em agosto de 1975, o qual dinamizou com persistência e envolvimento da população a construção desta igreja, inaugurada em 11 de fevereiro de 1963. Teve uma colaboração breve no final do seu ministério do então Padre Joaquim Moreira Branco. Já em tempo pós-conciliar, seguiu-se-lhe o Padre Fernando Silveira Neves, de janeiro de 1976 a 8 de janeiro de 1995, que impulsionou a criação de grupos de leigos em vários e inovadores setores da vida pastoral. O Padre Fernando Rosas entrou nesta paróquia a 8 de janeiro de 1995. Cuidou com um notável zelo apostólico e grande sabedoria pastoral da edificação desta comunidade, abrindo-a à comunhão com a Igreja local. Acolheu e acompanhou nesta comunidade vários sacerdotes e alguns seminaristas que hoje são, na grande maioria, padres na nossa Diocese, na de Vila Real e na de Bragança Miranda,
que também saudamos com alegria. O atual pároco, Padre Amaro Gonçalo, completa 10 anos de paroquialidade em 21 de setembro do ano corrente. Desde 8 de dezembro de 2010, a paróquia conta com a colaboração de 2 diáconos permanentes, José António Espinha e Matos Figueiredo. O nosso pároco tem-nos formado e desafiado para a missão, para a irradiação da alegria do Evangelho numa paróquia urbana com cerca de 30 mil habitantes. Mas a história desta paróquia, que deu à luz 2 sacerdotes, o padre Luís Vieira dos Santos, por longos anos pároco de Inzinde, e o padre Fernando Ventura, frade franciscano capuchinho, faz-se, sobretudo, da participação ativa e generosa de tantos leigos e leigas, servidores desta comunidade, que servem a implantação do Reino de Deus nesta terra da Senhora da Hora. Gostaríamos de apresentar ao Sr. Dom Manuel Linda, e muito rapidamente, os representantes dos diversos grupos pastorais que vão colocar no estandarte da paróquia o crachá com o símbolo do seu grupo. A catequese da infância, da adolescência, dos crismandos e dos adultos, com mais de meio milhar de catequizandos, orientados por 40 catequistas. O grupo de jovens, com os seus cerca de 20 membros. A equipa de batismo, com os seus 8 elementos, prepara a celebração. Em 2017, tivemos 156 batizados. O nosso agrupamento de escuteiros, com os seus 22 dirigentes e cerca de uma centena de elementos, esperam convidar em breve o Sr. Bispo para a bênção da sua nova sede. A equipa da Pastoral Familiar, com 12 casais, que procura dar uma dimensão familiar a toda a pastoral. Em 2017, celebraram o matrimónio nesta comunidade 24 casais. A dinamizadora da oração nas igrejas domésticas, em volta dos oratórios e sagradas famílias, que alcançam cerca de 200 famílias. A equipa paroquial de vocações, com 6 elementos, que procura dar a toda a pastoral uma dimensão vocacional. O grupo de 30 leitores, que proclamam a palavra de Deus nas nossas celebrações feriais, festivas e dominicais. O grupo dos acólitos, com 26 elementos ao serviço do altar. Os 3 corais litúrgicos, o da catequese e o dos escuteiros, nas missas vespertinas aos sábados às 16h30 e 19 horas, e o grupo que anima musicalmente as missas de domingo
às 10h30 e 19h. São cerca de 80 pessoas. O grupo Porta Aberta, com 27 elementos, que garantem a abertura e vigilância da Igreja Antiga e desta Igreja Paroquial. As 10 zeladoras dos altares e da limpeza e guarda das nossas igrejas. Os 22 ministros extraordinários da comunhão, que levam a comunhão a alguns dos mais de 60 doentes acompanhados pela paróquia. Os 16 visitadores de doentes, que semanal ou quinzenalmente visitam cerca de 17 doentes ou idosos. Os 17 membros da Conferência Vicentina, que este ano celebra as suas bodas de diamante. Apoia e acompanha mais de 55 famílias, num total de 180 pessoas. O Movimento Fé e Luz, com os seus 5 coordenadores e tantos amigos especiais, no acompanhamento de famílias com pessoas marcadas pela deficiência mental. Os 10 elementos do grupo Mar Solidário, no apoio aos sem-abrigo da Senhora da Hora e Matosinhos. O Movimento Esperança e Vida, no apoio às viúvas e mulheres sós e que conta com 17 participantes. A Associação Festas Senhora da Hora, com os seus 8 elementos e vários associados e colaboradores, que dinamizam o culto e festas da padroeira, que tem o seu dia culminante na quinta-feira da Ascensão. O Coral Vidiáqua, com mais de 40 elementos, que promove o canto sacro e a polifonia para lá do canto litúrgico e que se associa nesta celebração aos nossos coros litúrgicos. O Conselho Económico, com os seus 9 elementos, que colabora na difícil administração da paróquia e projeta para breve, se houver ajuda financeira do Estado, e com a prometida colaboração da Câmara, a requalificação desta Igreja. Temos ainda uma pequena equipa de meia dúzia de pessoas na dinamização do bar e de eventos envolvendo, caso a caso, outras pessoas. O representante dos cerca de 32 grupos que saem em visita pascal na manhã de Páscoa. O representante do grupo de informática, que está ainda em germe e irá tentar ajudar a tecer online uma rede de mediadores paroquiais. É nosso desejo criar, a partir da Conferência Vicentina, um grupo de apoio ao velório, que tem o nome do lema episcopal do nosso saudoso Dom António Francisco. In manus tuas, nas tuas mãos. No ano passado, houve 100 celebrações exequiais na nossa comunidade. O pequeno grupo Laudato Si está a ser pensado no sentido de garantir boas práticas na limpeza e cuidado dos diversos espaços interiores e exteriores da Igreja. Nesta comunidade,
tem sede a Ultreia de Matosinhos, que ofereceu a oliveira e a placa evocativa do centenário, plantada e implantada à entrada da igreja. O pároco acompanha ainda uma equipa de casais de Nossa Senhora, e a paróquia tem uma parceria com o Grupo Hora do Teatro e a Escola de Artes da Bicas Senhora da Hora, Associação Cultural. Procuramos viver em diálogo e em parceria com a autarquia, as associações e instituições e autoridades locais que hoje se fazem representar e a quem agradecemos a presença. Queremos incluir nesta bela ação de graças que é a Eucaristia todos os que no passado e no presente e ao longo destes 100 anos fizeram e fazem com que esta paróquia das Sete Vicas se torne um verdadeiro fontenário para a vida toda, para toda a vida, para a vida de todos os que têm sede do amor de Deus. É esse amor de Deus que nos move e nos comove na missão que brota da alegria do Evangelho. Está feita a apresentação da nossa paróquia, a celebração, podem ficar tranquilos, seguirá agora o ritmo normal da Eucaristia e quisemos deste modo dar a conhecer ao nosso Bispo e a todos os paroquianos e convidados e a todos os presentes o que são os dinamismos pastorais da nossa comunidade, que quer crescer e quer fazer melhor e quer também com esta celebração e com este centenário reavivar a sua consciência missionária. Peço então ao Sr. Bispo que continuemos a nossa celebração agora com a invocação da misericórdia do Senhor e o canto do Kyrie. Sim, continuamos a Eucaristia, mas seja permitido ressaltar a palavra alegria. Já foi pronunciada aqui várias vezes. A respeito deste lema para a Diocese de Porto, a alegria do Evangelho é a nossa missão. A missão é a alegria e também daquilo que é o meu lema pastoral, alegres na esperança. É com alegria, então, que eu saúdo quantos participam nesta celebração com a qual assinalamos o centenário desta presença solícita de Deus e da sua Igreja no meio da sociedade dos homens. É com muita alegria que nós podemos erguer as mãos para o alto para dizer obrigado, meu Deus, porque as graças que nos concedeste procuramos levá-las às pessoas que vivem neste espaço chamado da freguesia, cidade da Senhora da Hora. Seja permitido no Senhor Padre, no pároco atual, no Senhor Padre Amaro Gonçalo, cumprimentar todos aqueles que se encontram. Permitam, pois, por motivos óbvios, que distinga a Sua Excelência, a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, vereadores, outros autarcas, concretamente das juntas de freguesia, não só da Senhora da Hora, mas outros, também representantes das instituições que têm ou sede ou alguma localização no espaço urbano desta mesma cidade da Senhora da Hora. Uma alegria especialíssima por ver aqui tantos sacerdotes. Nós, perante Deus e perante a Igreja, somos todos testemunhas da ressurreição, mas evidentemente que os sacerdotes, pela sua função muito própria no seio das comunidades, representam este compromisso e o ser de uma forma talvez mais visível. Obrigado, senhores padres, pela vossa presença e vocês, caros diáconos. Se toda a Eucaristia é uma ação de graças, agradeçamos a Deus o imenso bem que tem chegado à sociedade por intermédio desta paróquia. Desde logo na liturgia, nesta capacidade de olharmos para o alto e não nos confundirmos apenas com os alimentos que ingerimos. Isto é, temos mais qualquer coisa. E quando rezamos, lembramos dessa mais qualquer coisa. Depois também na evangelização, que modela comportamentos e que torna mais humana a nossa vida. E depois, inclusivamente, na caridade. Esta é uma estrutura que difunde amor e que o faz de diversas maneiras. Caros representantes dos 26 movimentos já existentes, ou então de constituição próxima, obrigado pela vossa apresentação e confio-vos as várias tarefas que vocês mesmos acabaram de me indicar nesta apresentação que se fez e que cobre todas as áreas, desde a liturgia, à presença junto dos funerais, desde o anúncio pascal até à caridade das conferências vicentinas,
todas. E estes 26 grupos são aqueles elementos diretos que se responsabilizam por eles de uma forma do dia a dia ou então mais esporádica, como é, por exemplo, as visitas pascais, englobam mais de 300 pessoas, numa contabilidade que eu fiz assim muito superficialmente. Isto denota que é uma paróquia viva. Os meus parabéns, Sr. Padre Amaro e todos vocês que fazem desta uma paróquia viva. Agradeçamos a Deus e, como fazemos sempre, reconheçamos as nossas culpas para depois, então, celebrarmos dignamente os santos mistérios. compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas.
Senhor, que confiastes ao evangelista São Marcos a missão de proclamar o Evangelho, fazei que aproveitemos de tal modo os seus ensinamentos que sigamos fielmente os passos de Cristo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, revesti-vos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos e dá a graça aos humildes. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele vela por vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso inimigo, o diabo, anda à vossa volta, como leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, sabendo que os vossos irmãos espalhados pelo mundo suportam os mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua eterna glória em Cristo, depois de terdes sofrido um pouco, vos restabelecerá, vos aperfeiçoará, vos fortificará e vos tornará inabaláveis. A Ele o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Foi por meio de Silvano, a quem considero irmão de confiança, que vos escrevi estas breves palavras, para vos exortar e assegurar que é esta a verdadeira graça de Deus. Permanecei firmes nela. Saúda-vos a comunidade estabelecida em Babilónia, eleita como vós, e também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo da caridade. Paz a todos os que estáis em Cristo. Palavra do Senhor. Canta
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão os demónios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E assim, o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que acompanhavam. Palavra da salvação. Vocês que, pela vossa atividade profissional e familiar, marcam o tempo e a história com o selo de Deus, caríssimas autoridades, que organizam da melhor maneira que é possível a comunidade humana, e vocês, caros senhores padres e diáconos, pregoeiros desta verdade de que o mundo não se resume apenas àquilo que vemos, mas há verdades que são tão fortes, ou mais fortes ainda, do que aquilo que experimentamos na existência do dia-a-dia. Esta é a primeira vez que a história me coloca perante um centenário de uma paróquia. Vou aproveitar então esta altura para fazer uma reflexão muito simples sobre esta temática da paróquia e daquilo que porventura a Igreja espera hoje a nível desta estrutura que continua, como depois vou dizer, a ter muita utilidade. As paróquias divulgaram-se muito no Ocidente a partir do século IV, após a liberdade da Igreja de se movimentar e um crescimento exponencial do cristianismo. E como nós não somos uma sociedade informe, mas pelo contrário, conhecemos-nos, somos uma espécie de família. Falamos mesmo da Igreja doméstica, uma família que de facto se organiza em funções muito próprias. A partir então do século IV começaram a constituir-se estas organizações mínimas que nós chamamos hoje exatamente de paróquia. E fomos buscar um verbo ao grego que significa habitar com fisionomia. Aquilo que nós hoje poderíamos dizer, cada família tem mais ou menos a sua fisionomia própria. As famílias caracterizam-se por esta maneira de viver, por esta cultura, por esta apresentação social, outras caracterizam-se por uma outra.
a paróquia era assim, uma específica fisionomia. Ao longo dos tempos, depois passaram muitos invernos e muitos verões. Vieram as invasões bárbaras, vieram os muçulmanos, veio o feudalismo, cada um apertou o bem que podia trazer e, porventura, também destruição de épocas culturais, e praticamente a única estrutura que se manteve aqui no Ocidente foi a paróquia. De tal maneira que a organização mínima e também a organização que sobreviveu, portanto também a máxima, constituiu-se muitas vezes a partir das paróquias e das dioceses. Não tínhamos outra. O século XIX começou com a Revolução Industrial, a dimensão da mobilidade humana, e leva exatamente a que algumas das paróquias, particularmente, como significa hoje do interior, tenham sido mais desertificadas e tenha havido necessidade de organizar mais paróquias naquelas zonas, como foi o caso aqui da Senhora da Hora, em que, mercê de determinados fatores, neste caso a industrialização, levou a um crescimento muito forte. Esta mobilidade conduziu também a uma espécie de secularização, isto é, não desapareceu o fenómeno religioso, mas transformou-se a paróquia, muitas vezes não na tal fisionomia de que falei há pouco, mas apenas num centro onde se vai buscar algum consumo religioso. Eu preciso de batizar os meus filhos, vou à paróquia, preciso de casar na igreja, vou à paróquia, preciso de fazer o funeral de alguém, vou à paróquia. Mas transformar a paróquia em apenas num centro de serviços é uma redução da sua potencialidade e daquilo que a Igreja espera dela. Entretanto, a partir dos anos 60, depois do Concílio Vaticano II, está em curso uma nova redescoberta da paróquia e da sua função. A paróquia tornou-se, vou usar a palavra e depois explicá-la aí, tornou-se extrovertida. Não no sentido de andar por aí a fazer palhaçadas, mas no contrário. A paróquia preocupa-se com os homens e com as mulheres que estão na área em que ela mesma se encontra. E mesmo que eles não sejam praticantes, a paróquia procura ir ao encontro deles. E ninguém pergunta qual é a fé ou a dimensão da vivência dessa fé, por exemplo, na assistência mediante as obras de solidariedade social. A paróquia voltou-se para o seu exterior, na certeza de que aquilo que caracteriza o nosso dinamismo de hoje é o missionário. Não só lá fora no estrangeiro, mas também aqui dentro de nós. A paróquia tornou-se um centro de evangelização. A religiosidade mantém-se, mas é preciso conduzir da religiosidade à fé. Que esta fé, ou melhor, que seja mesmo a fé, que leva à procura de serviços e não uma vaga religiosidade, que às vezes até pode ter uma certa dimensão de paganismo. E hoje temos serviços que procuram não só aumentar a fé de quem a já possui, mas ir ao encontro daqueles que porventura a tenham mais amortecida. A paróquia tornou-se também um centro de construção de uma humanidade renovada. E nos seus movimentos, particularmente voltados para a juventude, ou em qualquer idade, qualquer grupo etário, procura exatamente construir uma determinada fisionomia. Eu vejo aqui à minha esquerda, à direita aqui, deste espaço da Igreja, o agrupamento 521, se a memória não falha. Exatamente, é uma expressão, nem mais nem menos, desta preocupação da Igreja, então, estar na construção de uma humanidade renovada mediante a formação que atinge desde os domínios do religioso ao ecológico, desde a capacidade de relacionamento até, porventura, as artes e tantas outras coisas que vocês fazem na vida do agrupamento do Corpo Nacional de Escutas. E, fundamentalmente, a Igreja tornou-se um centro de corresponsabilidade. Há um bocado foram apresentados os 26 movimentos, grupos, que estão aqui presentes, implantados nesta paróquia da Senhora da Hora, ou então de constituição muito próxima. Pois é, o pároco é uma espécie do fiel da balança, que vai ajuizar
da capacidade destes grupos corresponderem às expectativas da própria paróquia. Mas quem dá corpo são os homens e as mulheres que constituem a paróquia. Isto é uma novidade absolutamente extraordinária que temos de saudar como muito típica do nosso tempo. Num passado não muito longínquo, havia as confrarias, as irmandades, as ordens terceiras e pouco mais. O resto não era compromisso. Mas hoje temos centenas de pessoas comprometidas com a vida da Igreja. Desde uma catequese, nós não pensamos, por exemplo, do que é esta beleza de mais de 93 mil catequistas em Portugal darem bastantes horas da sua semana na preparação, na deslocação para o centro de catequese, na presença nesse centro de catequese com os seus catequizantes. Não pensamos na beleza que é estas milhares, centenas, milhões de horas dadas ao longo do ano por uma causa que é da formação. É a causa da formação. E quem diz isto a nível nacional, diz depois a outro nível, no que se passa nas nossas paróquias. Esta corresponsabilidade de todos assumirem funções no âmbito desta estrutura dinâmica a que chamamos paróquia é das belezas do nosso tempo. Pois a paróquia, que se encontra então na cidade dos homens, sofre também com as mutações históricas. Sofre não é só no sentido negativo, também no positivo. Se alguma coisa caracteriza a nossa época é a grande mobilidade. As pessoas estão aqui e agora e daqui a bocado podem estar a muitos quilómetros de distância. Pois esta mobilidade a nível do religioso faz com que se tivessem diluído um bocado mais as fronteiras da paróquia. Eu vou à missa, por hipótese, nos lugares onde me sinto melhor, onde me sinto mais acolhido, onde me parece que o Sr. Padre tem uma linguagem que eu entenda. Quer dizer, aquilo que ao fim e ao cabo dita a minha pertença religiosa, infelizmente nem sempre é a paróquia, mas é o sentir-me bem por este motivo ou por aquele outro. Pronto, não podemos proibir isto, evidentemente que não. De qualquer maneira, como centro de gravidade da vida espiritual e da vida da fé, continua a estar a paróquia. E se a paróquia for dinâmica, ela acaba por trazer pessoas ao seu seio. Se a paróquia for mortiça, evidentemente as pessoas procuram noutro local aquilo que não encontram dentro da própria paróquia. Este fenómeno da mobilidade religiosa tem a ver com o dinamismo ou a falta dele que se vive no interior das nossas paróquias. Depois temos outro dado, e com ele vou avançando para o fim daquela comunicação que queria fazer. Hoje, o responsável, entre aspas, pela fé e pela vivência religiosa não é só a paróquia. Nós temos os novos movimentos religiosos, temos organismos de espiritualidade, temos pertenças que são lógicos e são lícitos. O Papa Bento XVI, na visita que nos fez aqui há uns anos em Fátima, falava-nos exatamente disso. Não podem ser proscritos, afastados, estes novos movimentos religiosos. Têm plena razão de existir no interior da Igreja. Não obstante, a dinâmica religiosa indica-nos que muitos destes movimentos nascem, têm um período de expansão muito forte e depois, muitas vezes, acabam por entrar também eles próprios numa dinâmica de mais apagamento. Mas a paróquia não está sujeita a este dinamismo. Isto é, a paróquia é um todo contínuo. A paróquia não nasce para morrer. A paróquia, em princípio, nasce para continuar e continuar sempre com uma vida cada vez mais pujante. Portanto, e era para chegar a esta conclusão, nas estruturas que nós temos hoje, como suporte para a fé e para a religiosidade, não temos nenhuma mais forte, nem mais válida do que a paróquia, como célula pequena do conjunto da diocese. É a paróquia integrada na totalidade do ser diocese continua a ser a estrutura mais válida para manter a fé, difundir a fé, celebrar a fé. É por isso então que eu peço a todos, a todo o povo de Deus da nossa diocese do Porto, empenhemos em renovar as nossas paróquias. Elas têm futuro, desde que não sejam apenas fornecedoras de serviço. Elas têm futuro, desde que seja então este dinamismo com a tal fisionomia de que falei no princípio e que agora me importaria voltar a referir.
Ora, esta estrutura passa pelo anúncio da verdade de Deus. Nós hoje celebramos São Marcos, é esta a razão pela qual nós, os celebrantes, estamos revestidos com paramentos vermelhos. Foi um apóstolo de Jesus Cristo, ou melhor, acompanhou São Pedro e também, durante algum tempo, São Paulo. Portanto, recebe o título de apóstolo e evangelista e diz-nos exatamente que no princípio de tudo está a transmissão de uma verdade que nós recebemos do Senhor Jesus. E a paróquia hoje tem esta obrigação de ser fundamentalmente anunciadora, dinâmica, missionária. E também, curiosamente, celebramos então o centenário da ereção desta paróquia no dia em que agora, mais recentemente, desde 74, nós celebramos o Dia da Liberdade. E conjugado este dado com o fundador da paróquia, o Sr. Dom António Barroso, o meu antecessor, temos aqui um dado muito bonito. Quando a paróquia foi fundada, rigorosamente, alguns não acreditavam na liberdade. Ou acreditavam na liberdade de perseguir quem não fosse da mesma cor, naquele caso, da mesma situação política daquela altura. E por isso o Dom António Barroso sofreu, foi exilado, como sabemos, foi impedido de entrar na sua diocese e morreu precocemente, em função também daquilo que lhe fizeram sofrer. Graças a Deus este tempo passou, este tempo da animosidade. E hoje, se o Estado reclama, e bem, liberdade em relação à Igreja, a Igreja reclama a mesma liberdade em relação a tudo e a todos, para de forma absolutamente livre poder anunciar a verdade que possui. Não obstante, estamos aqui, presença de autoridades, por exemplo. Porquê? Porque se nos convencemos, a história nos ajudou a chegar lá, de que de facto a colaboração é possível e é boa para as duas partes. Porque nós lidamos exatamente com o humano, e este humano tem muitos âmbitos em que é favorecido e em que é ajudado. E, portanto, quando nós nos voltamos para a pessoa em situação, para a pessoa real, a partir daquilo que nos caracteriza, vamos encontrar nessa pessoa o nosso local de encontro, o nosso local para podermos dar as mãos. É com alegria, então, que eu volto a saudar as excelentíssimas autoridades e a dizer que, naquilo que nos constitui como realidades autónomas, não temos nenhum de nós de estar a tentar subjugar a outra parte, entretanto, nós somos colaboradores em função deste bem comum. Padre Amaro, caros cristãos aqui da paróquia e cidade da Senhora da Hora, que esta, juntamente com outras, juntamente com muitas outras na nossa Diocese do Porto, que eu já conheço, que se constitua como uma paróquia nova, de referência, em plena renovação contínua, porque o futuro da Igreja e da fé vai passar fortemente por paróquias dinâmicas, que não sejam meros servidores apenas das carências momentâneas da religiosidade, mas que sejam autênticos agentes de evangelização. E a evangelização, e evidentemente também estruturas do apoio às carências humanas, uma das quais é, logicamente, a carência religiosa. Era assim que começava a primeira leitura de hoje. Confiai no Senhor que Ele vela por vós. Confiai no Senhor. Nós também somos carentes, mesmo a nível do religioso. Então, se tivermos uma paróquia renovada, dinâmica, em que as 30 mil pessoas, ou 33, que vivem aqui no âmbito desta freguesia e paróquia, nós poderemos dizer, mesmo com esse número, é possível fazer uma família, é possível identificar uma especial fisionomia. É isto que eu peço a esta paróquia, como parece também a todas as outras que constituem a nossa Diocese do Porto. Somos estruturas indispensáveis, com a graça de Deus, vamos renová-las, porque a nossa Igreja precisa, de facto, também da renovação. Senhor nosso Deus, que resististe aos soberbos e dais a vossa graça aos humildes, nós vos confiamos todas as nossas preocupações, por intercessão poderosa de Maria, vossa Mãe,
Nós aqui veneramos como Nossa Senhora da Hora e também de São Marcos, que hoje celebramos, o Evangelista. Vamos dizer com fé, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, para que, cheia do amor de Cristo ressuscitado, tenha a audácia de sair por toda a parte, a anunciar a boa nova a toda a criatura, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que governam, para que sirvam com humildade e sabedoria o povo que lhes foi confiado, em ordem ao bem comum e à paz no mundo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos servidores desta comunidade, para que, movidos pelo amor de Deus, vivam como discípulos missionários, felizes por testemunharem a todos a alegria do Evangelho, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os párocos e pelos filhos desta comunidade, que ao longo de 100 anos a serviram com a sua dedicação, a sua oração e a sua partilha, para que a todos o Senhor exalte no templo oportuno, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós, para que façamos da nossa paróquia um verdadeiro fontanário da graça divina para a vida toda e para a toda a vida, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que falais continuamente por nós, nós vos pedimos que, por meio do vosso Filho, coopereis na missão do vosso povo, nesta terra consagrada à vossa Mãe, para que chegue a todos os seus filhos e filhas o manancial da alegria do Evangelho, de que São Marcos nos deixou tão belo testemunho. Isto vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e a Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício de louvor que vos oferecemos ao celebrar a memória gloriosa de São Marcos e pelos 100 anos desta paróquia. Fazei que a vossa Igreja permaneça sempre fiel à missão de anunciar o Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Vós fundastes a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que seja na terra, através dos tempos, o sinal vivo da vossa santidade e anuncie a todos os povos o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos agora e sempre a vossa glória, cantando numa só voz. E todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da
fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora da Hora, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São José, seu esposo, São Marcos, evangelista, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Lembrai-vos, Senhor, de todos os nossos irmãos defuntos, Dom António Barroso, que dirigiu canonicamente esta paróquia, Dom António Francisco, que sonhou connosco este dia. Lembrai-vos daqueles que foram párocos desta comunidade e já partiram. Padre José Leite Dias de Pinho, Padre Joaquim Pereira dos Santos, Padre Joaquim Domingos da Silva Gomes, Padre António Gonçalves Porto, Padre Fernando Silveira Neves. Lembrai-vos do vosso servo, o Padre Luís dos Santos, Vieira dos Santos, natural desta nossa comunidade. Lembrai-vos de todos os filhos desta comunidade que aqui nasceram, cresceram na fé, na esperança e na caridade e já partiram. Lembrai-vos, Senhor, daqueles que edificaram esta Igreja visível e esta comunidade paroquial com o testemunho da sua vida cristã, com a sua oração, a sua generosidade e a dedicação do seu tempo e saber em algum trabalho, serviço ou ministério. Lembrai-vos, Senhor, de todos os nossos irmãos defuntos e de todos que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E também da fé, vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou e que nos lembra a nossa condição de filhos de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Os dons que recebemos do vosso altar nos santifiquem, Senhor, e nos confirmem na fidelidade ao Evangelho que São Marcos transmitiu à vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Antes ainda da bênção final, eu ia pedir ao Sr. Dom Manuel, nosso Bispo, que procedesse à bênção desta imagem que o próprio escultor, Bruno Marques, lhe vai apresentar, que é uma tentativa que fazemos de apresentar à comunidade uma Nossa Senhora da Hora para este século XXI. Este é o primeiro exemplar de um conjunto de 25. Estão também disponíveis umas miniaturas em material resistente de divulgação para quem quiser também adquirir. E vamos escutar a oração de bênção desta imagem de Nossa Senhora da Hora. Oremos. Deus de bondade infinita, que em Maria, Virgem Santíssima, destes à Igreja peregrina sobre a terra, a imagem perfeita do discípulo, que vive e caminha firme e fiel na fé até à hora da cruz, da ressurreição e da ascensão do vosso Filho Jesus Cristo, concedei a todos os fiéis que venerarem estas imagens de Nossa Senhora da Hora, padroeira desta comunidade paroquial, a graça de fixarem confiadamente os olhos naquela que resplandece como Mãe do Evangelho viva. Nossa Senhora da Prontidão, estrela da nova evangelização, Mãe da ternura, nosso amparo e guia, quer nas horas de tristeza, quer nas horas de alegria. Nós vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E agora queremos oferecer ao Sr. Dom Manuel esta mesma imagem, não nos leve a mal, mas também precisa desta bênção e de tantas outras para o seu ministério. Pedi ao Bruno Marques que o fizesse. Ele tem trabalhado também ao nível da arte. Ainda bem que ficou bem benzida. Imaginem que não tinha ficado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado ao escultor, obrigado ao parque, obrigado à paróquia. Nós queremos multiplicar este obrigado por muitas pessoas, mas por todos e por cada um dos que hoje aqui estão e que nos ajudaram a viver este centenário, que tem outras marcas. Foi criada também uma litografia pelo Avelino Leite, que está também em azulejos que estão disponíveis e em distribuição, de forma que também deixemos algumas marcas de qualidade e de arte na devoção e no culto a Nossa Senhora da Hora, agora que estamos numa fase nova da nossa vida paroquial. Queria também convidar as pessoas presentes, hoje não, porque já não é o tempo, mas no dia 28 de Abril, de tarde, no dia 29 de Abril, também de tarde, e no dia 1 de Maio, à tarde, temos uma exposição destes 100 anos da vida da paróquia, quer na paróquia, quer no mundo que a rodeia, seja o mundo envolvente do concelho e da freguesia, mas também o mundo na sua globalidade e a Igreja. É uma exposição temática que está assim com estas 10 décadas em 10 momentos assim especiais, e depois há também alguns grupos paroquiais que apresentam os seus trabalhos, as suas atividades em exposição. Agradecemos muito que visitem a nossa exposição, é uma forma de conhecerem bem a comunidade. Depois, não ficaria bem comigo se não dissesse uma palavra, até porque muitos paroquianos ainda não o sabem, porque eu também só fui informado na sexta-feira e hoje de manhã o município de Matosinhos quis condecorar, além do Sr. Padre João Matias, em bodas de ouro sacerdotais e dos bombeiros voluntários de São Mamede, em centenário, também a nossa paróquia. E hoje de manhã
fui representar a nossa paróquia nas comemorações do 25 de Abril, na Câmara Municipal, e foi-nos entregue a mais alta condecoração, a medalha dourada, e queremos agradecer porque isso significa este bom entendimento e este sentido que todos temos, de que todos fazemos falta neste serviço ao bem comum. E por isso agradecer ao Executivo Municipal este gesto que muito nos honrou e que também nos desafia e estimula a sermos uma comunidade aberta e uma comunidade missionária ao serviço das pessoas, das mesmas pessoas. Elas são as mesmas nas suas diversas expressões e necessidades. Dizer-vos como estamos felizes por isso e que a comunidade inteira vos agradece. Nós, à saída, iremos também proceder à bênção de uma oliveira aqui no adro da igreja, oferecida pela Letreia de Matosinhos, e que tem uma placa evocativa do centenário de Dom António Barroso, o bispo fundador, já venerável, desta comunidade. Entretanto, e agora assim, em jeito de distensão de toda esta celebração, nós vamos nos sentar um bocadinho e vamos cantar, e vamos ouvir cantar, e se pudermos cantar também, este hino novo, a Nossa Senhora da Hora. A letra é de quem vos está a falar, a música é de José António Machado, e será um tributo à Nossa Senhora, padroeira da nossa comunidade. Depois o Sr. Bispo procederá à bênção e à despedida.
Antes da bênção, de muito sinteticamente, um tríplice parabéns. Parabéns, Paróquia da Senhora da Hora, porque mostras com o teu dinamismo que valeu a pena a criação há 100 anos. Continua fiel a este dinamismo. Parabéns, caros colaboradores da Paróquia, para usar a expressão que empreguei quando, na tomada de posse, mostrais que a nossa equipa tem duas características. Tem mais do que 11 jogadores em campo, muitos mais, e que não tem banco de suplentes. Parabéns, colaboradores. Entre os principais está o par, obviamente. Parabéns, maestrina, para si, para o coral, para o órgão, para o instrumental. Ajudaram-nos a rezar, brilhantes, como sempre, certamente. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. A bênção de Oliveira. Oremos. Senhor nosso Deus, no jardim do adro desta igreja quiseram os membros da aldeia de Matosinhos plantar uma oliveira cujo ramo, trazido por uma pomba depois do dilúvio, anunciou a paz e se tornou símbolo dos dons futuros. E esta árvore recorda quantos entram na casa do Senhor que devem tornar viva a esperança de um tempo novo, como incansáveis e felizes construtores da paz, seguindo as virtudes e o exemplo de vida e de ministério do admirável e venerável Bispo D. António Barroso, fundador desta paróquia, poucos meses antes da sua morte. Pela intercessão de Nossa Senhora da Hora, padroeira desta comunidade e Rainha da Paz, concedei aos nossos tempos conturbados a paz santa, naquela ordem por vós querida, que é fruto da justiça e da caridade, para constituirmos todos juntos uma só família, instrumento de paz do mundo e para o mundo. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paróquia de Nossa Senhora da Hora, 25 de 4 de 1918, 25 de 4 de 2018. Um centenário para a vida. Festa da aldeia de Matosinhos,
o centenário da paróquia da morte do Bispo do Porto, que a erigiu